Olá, minhas queridas, bem dispostas? Para quem é novo aqui no canal e não sabe, um dos temas aqui que eu costumo falar é de maquilhagem, sim, como cuidarmos de nós. E hoje é sobre isso que eu vou falar. Vou falar sobre pincéis, para que serve cada pincel. Quantas de nós é que já não fomos às compras e pensamos, bem, estive a ver um vídeo na net, no YouTube, e diz que preciso de pincéis de esfumar para esfumar as sombras nos olhos. Quais é que são os pincéis de esfumar? Hoje vou-vos mostrar os meus pincéis e para que serve cada um. Por isso, se vocês gostam de vídeos deste género, acompanhem este vídeo até ao fim. Bora lá? Comecemos pela base. Eu aplico a base com um pincel assim. É um pincel reto, este até é da Catrice. Mas depois tem aqui um buraquinho onde eu meto a base e depois aplico. No momento, este é o meu preferido para aplicar a base. Mas todos os pincéis que sejam assim retos, como este também, são bons para aplicar a base. Depois venho com a esponjinha, que também há quem goste muito de aplicar a base com esponja, dar umas batidinhas na base para fixar melhor. Mas os pincéis para aplicar a base são estes assim retos. Depois, para o pó, são pincéis assim fofinhos e maiores. Tudo o que são pincéis assim, grandes e fofinhos, são bons para aplicar o pó no rosto. Para o blush, aplico com um pouco mais pequeno, também assim fofinho, mas um bocadinho mais pequenino. Para o contorno, o pincel é quase igual ao do blush, só que é assim na diagonal. São pincéis assim. Porquê? Porque quase que fazem esta curvaturazinha aqui do rosto, assim, e são muito funcionais assim para aplicar. São estes pincéis assim, fofinhos, mas na diagonal. Com estes pincéis é que eu aplico o contorno. O iluminador aplico com um pincel assim tipo vassourinha. Por vezes vem nos kits de maquilhagem e nós pensamos, mas para que é que isto serve? Serve também para varrer aqui esta área, quando deixamos cair um bocadinho de sombra quando estamos a maquilhar os olhos. Mas para mim é o pincel ideal para meter iluminador. Porquê? Porque como é assim fofinho, ele não vai deixar o iluminador assim muito reto. Faz aquele tipo... deixa assim este esfumadinho aqui de iluminador e aqui nesta área, aqui na zona do nariz. No que diz respeito aqui ao canto interior, onde nós costumamos meter iluminador, eu meto com um pincel assim, pequenino, aqui, nesta área, e aqui debaixo das sobrancelhas, com um pincel assim mais pequenino. Agora vamos aos nossos olhos. Temos muitos pincéis para os nossos olhos, mas vamos começar por os pincéis de esfumar. Temos normalmente um mais pequenino, é do tamanho ideal para caber aqui no nosso côncavo, que é assim. E depois temos os pincéis um bocadinho maiores de esfumar, que é mesmo para esfumar as sombras, que são ideais para não deixar aquelas marcazinhas das sombras que nós não queremos, da divisória das sombras. São estes pincéis assim, são os pincéis de esfumar as sombras. Para quem gosta de meter sombra também aqui nesta área, temos um pincel um bocadinho mais reto e um bocadinho mais rijo, que é para não deixar esta área tão esfumada e deixar esta área assim mais, a notar-se mais a sombra, e tem que ser um pincel preciso para conseguir maquilhar aqui esta área. Para depositar a sombra na pálpebra, são estes pincéis assim mais retos, um bocadinho mais rijos e mais compridos, assim, em que servem para depositar a sombra por cima da pálpebra, assim. Para fazer o eyeliner,
É assim, eu não sou muito de fazer eyeliner, mas para fazer o eyeliner de sombra, por exemplo, é um pincel, ele até está sujo de preto, é um pincel assim, rijo, e na diagonal também, para vir encaixar aqui nesta área e faz aqui o desenhozinho do eyeliner. Temos ainda o pincel para pentearmos as nossas sobrancelhas. Este pincel serve para pentear as sobrancelhas e eu também o costumo utilizar às vezes para outra coisa, para separar as pestanas. Quando o rímel deixa as pestanas muito juntas, eu utilizo este pincel para separar as pestanas. Bem, e de pincéis, temos também o pincel língua de gato. Houve uma altura que espalhava base com este pincel e até gostava, até descobrir aqueles pincéis retos que são melhores. Também há que eu utilizo este pincel para iluminador. Como também é assim fofinho, não deixa o iluminador muito concentrado e acaba por espalhar assim um bocadinho aqui nesta área. E estes são os pincéis que, no meu ponto de vista, são os necessários para nós termos num kit de maquilhagem. Já dá para vocês terem umas luzes e saberem o que é que têm que ter e o que é que pretendem para fazer uma maquilhagem completa. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueçam de deixar o vosso like, subscrever aqui o canal, venham pertencer à nossa família. Um beijinho e sejam felizes!